Fala, meu povo. Aproveitando o núcleo dos X-Men, escolhi um mutante que, apesar de ter poderes relativamente simples, se tornou um dos membros mais clássicos e importantes da nossa equipe favorita de mutantes. Então hoje vamos falar do Colossus e o quão poderoso ele é. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Piotr, ou Peter Rasputin, nasceu e cresceu em uma fazenda afastada na Rússia, vivendo com seus pais e irmãos, e levava uma vida comum e humilde. Sua mutação de converter seu corpo em metal se manifestou na adolescência, quando ele impediu sua irmã, Iliana, de ser atingida por um trator fora de controle, se colocando na frente do veículo e tendo os tecidos do seu corpo mudados para um metal orgânico que se assemelhava ao ósmio e aço carbono, fazendo Peter sair ileso do acidente. Após ter sua mutação ativada, ele foi contatado pelo Professor Xavier, que estava reunindo uma nova equipe dos X-Men para resgatar os primeiros membros de uma missão em Krakoa, uma ilha senciente. Peter aceitou, e foi para os Estados Unidos com Xavier, e lhe batizou com o nome de Colossus. Depois do resgate bem-sucedido em Krakoa, Colossus decidiu ficar nos Estados Unidos e se tornou um membro oficial dos X-Men, sendo os músculos da equipe um de seus membros mais valiosos, seja como um amigo querido pelos outros integrantes ou como quem chamam quando o assunto é porrada. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Dando início pelo seu atributo característico, comecemos pela sua força. Colossus sempre foi conhecido pela grande força física que sua forma metálica lhe garantia, e foi ficando mais forte conforme amadurecia e se tornava adulto. Ele realizou coisas como pegar e segurar o pé de um robô sentinela, que era desse tamanho aí. Numa luta contra outro sentinela ele conseguiu arrancar a perna do robô e dá pra ver que não foi um esforço grande da parte dele, ajudou a pegar uma nave espacial que estava caindo. Coisa que fez mesmo estando ferido. Jogou o Hulk e a mulher Hulk por uma boa distância para fazer eles atravessarem um prédio bem grande. E depois ainda ajudou os dois a derrubarem o mesmo edifício. Já ajudou o Coisa do Quarteto Fantástico a separar dois ímãs, e dá pra ver que pelo menos nessa situação a força dos dois estava aparentemente equiparada. Tirou um jato do mar. Durante um treino na sala do perigo, ele levantou uma prensa mecânica, e esse era o tamanho dela por completo. Segurou numa boa um equipamento que, de acordo com ele próprio, pesava 35 toneladas, bloqueou uma entrada com uma estrutura mecânica, arrancou um pedaço de um caminhão em alta velocidade simplesmente estendendo as mãos, segurou escombros de uma montanha. Quando foi pro X1 com um monstro do tamanho de prédios, ele já quebrou o nariz do bicho na aterrissagem. Com um sonco fez um adversário atravessar uma casa e voar uma grande distância enquanto abriu um buraco no chão. Num murro ele conseguiu rachar o capacete do fanático que estava aprimorado na ocasião. Nocauteou com um golpe certeiro um mendigo, um bicho que consegue lutar com o próprio Hulk. Esmagou um tanque muito maior do que ele na base da ignorância. Lascou um helicóptero de ataque, e já foi colocado dentro de uma caverna cercada de bilhões de toneladas de rocha sólida, mas não se intimidou e começou a abrir caminho para sair dali. Então mesmo que o Colossus não seja o peso pesado mais forte da Marvel, ele com certeza não é um dos últimos da lista e nem um dos mais básicos. Quem puxar briga com ele precisa se garantir na força bruta. Na durabilidade, outra categoria que ele se destaca bem. Outra coisa que sempre associamos ao Colossus é a sua imensa resistência contra danos. É comum ver ele sendo atingido por balas e não terem efeito nenhum, mas certas ocasiões mostram como ele realmente aguenta muitos ataques. Vamos começar citando uma briga que ele teve contra o Gladiador, que apesar de ser bem mais forte, não intimidou o Colossus e ele foi pra cima. E beleza que o Gladiador que ganhou e ficou de pé, mas aguentar golpes desse cara não é pouca coisa. O Gladiador é alguém capaz de abrir uma cratera no chão com um murro, e já deixou o Coisa do Quarteto Fantástico todo lascado na base da porrada. Quando um mutante de pedra socou o Colossus, ele quebrou a mão e o Peter se manteve imóvel. E esse mesmo mutante podia fazer outros seres aprimorados voarem. Durante uma briga com o fanático sem armadura, o Peter permaneceu firme e contra-atacando. E mesmo que tenha perdido no final, ele não estava machucado de verdade. Num outro confronto com o fanático, mas dessa vez aprimorado, ele foi acertado com tanta força que voou muito longe. E logo em seguida ele estava de pé se preparando para a briga. Tancou também os golpes do Hulk durante o evento Hulk contra o Mundo, uma situação que o Gigante Esmeralda estava bem bravo. Durante missões ele é feito de arremesso rápido, onde ele é jogado diretamente contra o inimigo por aguentar o impacto, e como dá pra ver, nem dá dor de cabeça, foi atingido por uma adversária com super força, jogado por uma longa distância e ainda teve um túnel derrubado em cima dele, mas se levantou depois tranquilamente, levou golpes do Sasquatch mais de uma vez, um ser
que já lançou um avião que, de acordo com a própria narração dos quadrinhos, pesava 250 toneladas. Numa outra briga ele foi lançado contra uma aeronave e deixou ela lascada, e assim que saiu dos destroços, sem ter se machucado, já partiu para trocação de novo. Tanca ataques de energia sem muitos problemas. Em um deles ele ficou ileso enquanto robôs dos X-Men foram destruídos. Raios do máquina de combate não fizeram efeito. Foi atingido por um feixe de energia que fez ele voar e destruir um caminhão com o impacto. E depois já estava andando normalmente. Um raio do Ciclope não fez muito além de empurrar ele. Tancou um raio de fogo do Pyro e saiu aparentemente ileso. E um exemplo de que seus poderes aumentaram com o tempo foi ter sua pele perfurada por estrelas ninja de um vilão num confronto. E mais tarde, quando amadureceu, essas mesmas estrelas praticamente ricochetearam. Sua forma blindada também dá a ele maior sustentabilidade, porque enquanto está transformado, não precisa de oxigênio, então pode lutar por dias até começar a se cansar, e nem de comida. Exemplo disso é ele ser imune contra a indução de fome que um ser podia causar. Na velocidade, ele tem mais do que parece. Sim, é de se pensar que, por ficar mais pesado na sua forma blindada, automaticamente o Colossus ficaria mais lento, só que ele mantém a mesma mobilidade da forma humana. Então mesmo que não seja rápido num grau sobre-humano, ele ainda é bem ágil. Exemplos disso é ele se colocar na frente de disparos de armas para salvar seus amigos na hora certa. Quando foi atingido por grandes projéteis, ele pegou um e destruiu o outro na porrada, e ainda salvou a vampira de ser atingida por outro. Já se transformou pouco antes de ser atingido por uma espada numa distância muito curta, evitou disparos de armas, e já derrubou pelo menos 4 guardas antes que eles pudessem reagir. Então o Peter é sim rápido, só não em um grau elevado para os padrões dos quadrinhos. No combate, sabemos que ele é bom. Colossus se destaca na trocação franca porque ele não é só força bruta, mas também foi treinado pelo próprio Wolverine em combate. Também se treinou por anos na Sala do Perigo, um lugar na mansão dos X-Men que faz simulações de vários cenários de campo de batalha para eles aprenderem a se defender. Situações que mostram como ele sabe mesmo lutar é já ter nocauteado bandidos mesmo na forma humana de boa. Lutou contra 3 caras com poderes sozinho e saiu vitorioso. Enquanto treinava uma equipe mais jovem dos X-Men, ele derrotou os mutantes mais novos sem muita dificuldade, mesmo estes tendo poderes diversos, tanto por ter mais técnica quanto experiência em combate real. Mesmo sendo menos poderoso do que o Hulk, ele deu algum desafio pro Verdão e conseguiu equilibrar o jogo usando o seu conhecimento. Derrotou o fanático aprimorado usando de estratégia, já que sabia que não era mais forte que ele, e na forma humana, se manteve firme contra o Noturno usando poderes num duelo de esgrima. Então o Colossus com certeza se garante quando precisa cair no braço com alguém. Nas fraquezas, tem algumas coisas que podem complicar sua vida. Para começar, uma das suas vulnerabilidades é o vibrânio, que dependendo de como toca na sua pele, pode fazer ele voltar automaticamente para a forma humana. Evidência disso é ele já ter sido acertado por uma faca desse metal e saído da forma blindada. Outro elemento que pode ferir ele é o adamantio, porque mesmo que o Colossus seja resistente, ele não é invencível. Então coisas como as garras do Wolverine são algo para se preocupar, já que o Peter não tem fator de cura caso se machuque sério. E também pelo menos em uma ocasião, ele mostrou que precisa se concentrar para mudar de forma, e não conseguiu pelo calor deixar ele cansado. Além de que, se ele ficar inconsciente enquanto estiver blindado, vai voltar para a forma humana, e sua transformação não pode ser parcial, então ou ele muda completamente para metal, ou não muda. Ainda na sua forma metálica, o Colossus também é vulnerável aos poderes do Magneto, por motivos óbvios, e já foi subjugado por ele mais de uma vez, só que é algo que pode ser superado se o Magneto não estiver concentrado. Então se o Colossus não deixar uma brecha de tempo pro mestre do magnetismo se concentrar, ele pode agir. Agora há coisas que não são exatamente fraquezas, mas que ainda podem ser inconvenientes, são as suas limitações, porque embora seja poderoso, ele pode sim ser derrotado ou neutralizado, numa luta contra o Hulk irritado. O Peter teve seus braços quebrados e ficou incapaz de lutar, simplesmente porque nessa luta o Hulk estava muito mais forte que ele, já foi rendido por vários sentinelas ao mesmo tempo, e não conseguiu abrir uma porta que era feita de vibrânio porque absorvia a força dos seus golpes. Aqui pode ser que ele não tenha voltado para a forma humana pelo jeito que o vibrânio entrou em contato com a sua pele, mas também, vamos lembrar que estamos falando de quadrinhos e ficção, inconsistências não são raras.
Outros exemplos dos limites dos seus atributos são situações como ele ter sido nocauteado por uma explosão do apocalipse, depois que foi acertado em cheio durante uma briga, acabou tirando um cochilo, quando foi superaquecido pelas chamas do pyro e exposto a nitrogênio líquido logo em seguida, quase foi de arrasta. E um bom exemplo de como sua velocidade não é tanta coisa, foi durante uma breve luta contra o Thor, onde ele foi facilmente ultrapassado pelo deus do trovão. Resumidamente é isso, pessoal, mesmo que o Colossus não seja o cara fisicamente mais poderoso dentro da Marvel, ele ainda assim é um dos membros mais valiosos e experientes dos X-Men, se mostrando tanto um bom amigo quanto um bom guerreiro. Por hoje é só, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!